Olá, amigos, olá, espero que estejam bem. Já vai algum tempo que passamos por aqui. Queria partilhar com vocês algo que é realmente pertinente para os dias de hoje. Muitas das vezes, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos a tendência a pensar que é algo lá do passado, que não tem relevância nem aplicabilidade para os dias de hoje. Contudo, hoje eu gostaria de trazer-vos a história de José. E muitos de nós já lemos a história e às vezes até romantizamos a mesma. Mas hoje eu gostaria de trazer uma nova perspectiva sobre a mesma. A escritura é Gênesis capítulo 39 e sai a partir do verso 5. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia, porém não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Eu paro por aqui e eu deixo-vos ler mais tarde, se vocês assim o quiserem. O que eu queria partilhar com vocês, a essência dessa história, é que José era um homem que tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos. Já estava ali, injustiçado, por injustiça, estava na casa de Potifar. Contudo, Deus deu-lhe tal favor que o mestre pôs tudo sobre os cuidados de José. Até o belo dia da esposa do mestre da casa dizer: deita-te comigo. E muitas das vezes as pessoas olham e pensam que foi uma tarefa fácil para José ter rejeitado aquela mulher. A história conta-nos que as mulheres egípcias de classe alta, principalmente, eram mulheres belíssimas, tinham os melhores cuidados de pele, tomavam banho com leite de cabra. Só hoje nós é que estamos a ter acesso a esses cremes. Mas a esposa de Potifar já tinha acesso aos mesmos, ou seja, ela era uma mulher linda. E a Bíblia nos diz que José não era um escravo qualquer, ele era inteligente e de bom porte, ou seja, um homem jovem, inteligente e bonito. Ele era, sim, senhora, desejável. E a mulher, como vocês estão a ver, não era uma qualquer. Imaginem uma Beyoncé nos dias de hoje, para os meus amigos jovens. Imaginem o quão difícil, porque de rejeitar uma mulher que não seja de tanto apelo é fácil, mas uma mulher de tanto apelo é muito difícil ser rejeitada. E José disse logo: o meu amo não sabe de nada que está nessa casa, tirando aquilo que ele come. Tudo ele confiou nas minhas mãos, exceto a ti, porque tu és mulher dele. Como é que eu posso pecar contra Deus? E podia ter parado por aí, mas a mulher, a Bíblia conta que dia após dia, ela insistentemente assediava José. E dia após dia, José negava. Até o ponto de um dia desses ele ter fugido, deixando a sua bata, o seu roubo com ela. E ela ter pegado nisso e acusado falsamente José. A lição que essa história nos traz é que nos dias de hoje tem estado a ser muito difícil manter a integridade. E muitos de nós dissemos que não, os tempos estão difíceis, que hoje em dia não é possível. Mas na realidade, José mostrou-nos que sim, é possível ser uma pessoa íntegra. Porque integridade não tem nada a ver com os tempos, não tem nada a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com os valores que nós temos dentro de nós. José estava numa terra estranha, tinha sido vendido como escravo e ele poderia ter visto
deitar-se com a mulher do seu patrão como a grande possibilidade de sair daquela circunstância. Como muitos hoje em dia pensam que dormir com a mulher de alguém mais é a oportunidade de sair da pobreza. Como muitos hoje em dia passam os dias, as horas no ginásio para procurar alguém que lhes possa sustentar. E usam a desculpa de que não têm oportunidade. José nos mostra que não tem nada a ver, porque ele era escravo e poderia ter, sim, senhora, cedido. Ele era inteligente, ele sabia fazer as coisas, tinha o favor de Deus e era bonito. Mas mesmo assim, ele não perdeu a dignidade. A lição para nós hoje, águias e leoas de Deus, é que cada vez mais nós temos que construir valores sólidos. Nós temos que deixar de vender-nos por pouco. Independentemente das circunstâncias que a gente tiver a viver, nós temos que aprender a ter valores que não podem ser abalados. E se nós acreditamos que nosso Deus é fiel e o nosso Deus é provedor, significa dizer que nada, nem ninguém deve abalar a nossa confiança em Deus. Muito menos circunstâncias presentes, porque os nossos olhos estão no futuro, os nossos olhos estão sempre naquilo que há de vir. Nós pusemos os nossos olhos nas coisas de cima, nas coisas do alto, porque essas coisas são sempre supremas. Então, o nosso encorajamento para hoje é vamos ter valores firmes. Vamos ser pessoas cujos valores estejam centrados na vontade de Deus para nós. Vamos ser pessoas que não se deixam distrair pelas correntes das circunstâncias. Vamos olhar para o modelo de integridade que José deixou. Porque o modelo de integridade nem sempre é muito fácil de ser seguido. E nem sempre é conveniente de ser seguido. E nem sempre é bem galardoado. Porque quando olhamos para a história, apesar de José ter escolhido fazer o certo aos olhos de Deus, nós conseguimos ver que ele foi preso, mesmo tendo escolhido fazer o certo. Nós temos que aprender que, mesmo que às vezes o certo não nos seja conveniente, nem vai ser bem recompensado, nós vamos estar sempre a escolher a fazer o certo, não aos olhos dos outros apenas, mas o que é certo aos olhos de Deus. Mesmo que essa escolha não seja popular. Os amigos vão gozar, os amigos vão rir-se de ti, mas não interessa. Porque as tuas escolhas não estão com base naquilo que os teus amigos acham. Estão com base numa opinião superior, estão com base em valores muito mais superiores do que aquilo que nós possamos imaginar ou apenas decidir com a nossa mente. Então é com isso que eu queria deixar-vos hoje. Espero que tenham tempos muito abençoados. Lembrem-se, escolher fazer o que é certo nem sempre é fácil, mas a recompensa vale a pena.